Tiago capítulo 1, versículos 19 a 27. Tiago capítulo 1, versículos 19 a 27, e que Deus nos dê graça para entendermos a palavra dele nesta noite. Tiago capítulo 1, versículos 19 a 27. Nos diz assim o texto sagrado, mesmo sentados, com reverência, na leitura da palavra, diz o versículo 19 em diante: Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Vamos orar? Senhor, nos dê graça nesse momento de aplicação e de exposição da palavra do Senhor. Fala as nossas vidas, ó Pai querido. Nós clamamos estas bênçãos no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, qual a relevância que a palavra de Deus tem na sua vida? Dependendo da relevância que ela tem para a sua vida, você vai ser aquele tipo de cara que vai sempre fazer a leitura dela, extrair ensinamentos dela. Ou seja, a importância que eu dou à palavra de Deus, isso vai refletir no meu relacionamento com ela. Se ela não for muito relevante para algumas pessoas, essas pessoas elas não vão fazer a sua leitura, não vão estudar e nem vão praticá-la. Agora, se você entende que ela é relevante, você vai ser aquele tipo de cara que a primeira coisa que você faz no dia é ler a palavra, meditar na palavra, praticar a palavra. A palavra de Deus, irmãos, é o maior tesouro que Deus deixou para cada um de nós. Ela é a nossa regra de fé e prática. A palavra de Deus fala tudo o que precisamos saber sobre Deus e sobre nós mesmos. O texto que nós acabamos de ler está falando exatamente a respeito da palavra de Deus, os efeitos que a palavra de Deus traz sobre a vida do cristão. A verdade é que Tiago, ao escrever esta carta, ele endereça essa carta aos irmãos dispersados ali na Ásia Menor, e esses irmãos foram dispersados, estavam passando por perseguições. Então Tiago traz esta carta para trazer maturidade ao coração de cada irmão, uma vez que eles eram novos na fé e agora precisavam amadurecer. Diante das perseguições, eles precisavam amadurecer. E o texto que nós acabamos de ler também fala de um amadurecimento que é necessário às nossas vidas. Ele fala, como eu disse lá no início, sobre os efeitos que a palavra de Deus traz sobre a vida do cristão. E a pergunta que nós então devemos fazer em cima desse
tema, os efeitos que a palavra de Deus traz sobre as nossas vidas. Quais são esses efeitos? Quais são os efeitos que a palavra de Deus causa em nossas vidas? E nós vamos, no final desse estudo, concluir que a palavra de Deus é de grande importância a cada um de nós. E aí, certamente, tiraremos a palavra de lá da estante e colocaremos no nosso colo para nós lermos mais vezes, meditar mais vezes, para que possamos praticá-la mais vezes também. Então, quais são os efeitos que a Bíblia traz sobre a vida do cristão? Tiago vai falar no versículo 18, quando ele conclui ali o seu argumento, que nós nascemos da palavra de Deus. Ou seja, nós somos gerados pela palavra de Deus. Nós temos uma nova vida por causa da palavra de Deus. Houve uma conversão em nossas vidas por causa da palavra de Deus. E o primeiro efeito que a Bíblia traz no coração do cristão é que o cristão, ele tem uma vida centrada nessa palavra. Esta é a primeira lição que nós temos quando nós entendemos a importância da Bíblia. Então, nós temos uma vida centrada na palavra de Deus. Se você for olhar o versículo 21 e até o versículo 25, Tiago está tratando exatamente sobre isso. Ele fala assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, se retira para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não será ouvinte negligente, mas operoso praticante. Esse será bem-aventurado no que realizar. Ou seja, Tiago vai mostrar, irmãos, que a diferença daqueles que entende a relevância da palavra e aqueles que não entendem a relevância da palavra de Deus na sua vida. Ele diz que quando nós entendemos a relevância da palavra de Deus em nossas vidas, nós temos uma vida tão somente centrada na palavra de Deus. O versículo 21 nos mostra que o verdadeiro cristão, ele acolhe a palavra de Deus com mansidão no seu coração. A palavra é pregada e ele vai então sugando aquilo que está sendo pregado, trazendo para o seu coração, enchendo o seu coração com aquela mensagem que é então exposta à sua vida. O presbítero Flávio falou algo muito interessante na sua liturgia, quando ele diz que nós falamos daquilo que está cheio dentro de nós, ou seja, daquilo que o nosso coração está cheio. É preciso então, queridos, ter uma vida centrada na palavra de Deus. E como? Acolhendo essa palavra nos nossos corações com toda mansidão. Mas é interessante, irmãos, que para recebermos essa palavra em nossos corações, é preciso esvaziar o nosso coração de algumas coisas, porque duas coisas não ocupam o mesmo lugar, o mesmo espaço em nossos corações. Quais são elas? Os nossos desejos, as nossas paixões, as nossas concupiscências. Não pode ocupar um lugar juntamente com a palavra, ou é um ou outro. Por isso o autor no versículo 21, ele vai dizer que primeiro, portanto, despojando de toda impureza e acúmulo de maldade, ou seja, é preciso despir. O verbo despojar aqui tem a ideia de lançar fora e lançar de uma vez por todas. Porque, ou seja, limpa primeiro o terreno do seu coração, prepare o seu coração para que esta mensagem venha e caia como uma luva em nossas vidas. Inclusive, eu não sei se você sabia disso, que na ordem litúrgica, os cânticos nós cantamos primeiro para depois vir a mensagem. E aqui
tem um fundamento, tem um propósito para isso. O propósito é que a música nos ajuda a esvaziar os nossos corações de tudo aquilo que ele não deve ser ocupado. Vocês perceberam que quando nós cantamos, principalmente o último cântico, quando foi cantado, és o alfa, o ômega, o princípio e o fim, és o ar que respiro, é tudo para mim, Jesus. Eu lembro que os instrumentos pararam de tocar e percebi a igreja cantando e cantando com alegria no coração, e percebi então, naquele momento, pronto, a igreja está preparada para receber a palavra de Deus. Ou seja, despojou tudo aquilo que estava em seus corações e agora vai receber a palavra de Deus. Portanto, irmãos, é preciso primeiro esvaziar o coração daquilo que é maldade, daquele acúmulo de coisas que não agradam o nosso Deus, para acolhermos a palavra do Senhor. Só assim nós teremos uma vida centrada nesta palavra. O verdadeiro cristão, ele não só acolhe a palavra de Deus, mas também, queridos, ele pratica a palavra de Deus. Ele não é só sabedor da palavra de Deus. Foi dito também pelo nosso presbítero na liturgia, que nós precisamos praticar a palavra. E é interessante que não pode haver uma lacuna entre aquilo que nós lemos e aquilo que fazemos. Há um estreito relacionamento naquilo que nós conhecemos sobre a palavra de Deus e aquilo que nós praticamos. Nós conhecemos sobre o amor a Deus e devemos praticar esse amor ao nosso Deus. Nós conhecemos sobre o amor ao próximo e nós devemos praticar esse amor ao próximo. Se você for olhar nos versículos 22, Tiago vai falar exatamente isso, quando ele diz: não tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Não basta conhecer textos, não basta conhecer versículos, podemos até decorar vários versículos, irmãos, mas se esses versículos não descer para os nossos corações e fazer com que possamos agir de acordo com esses versículos, não faz sentido. Vida centrada na palavra de Deus. Então o verdadeiro cristão, ele pratica a palavra de Deus. Não basta ouvir, não basta ler, é preciso praticá-la. Não basta apenas um conhecimento da verdade, irmãos, é necessária a prática dessa verdade. Muitos crentes marcam as suas Bíblias com uma caneta e com um lápis, não tem problema. Mas é necessário, primeiramente, que aquele texto que você marcou, que ele marque o seu coração. Eu conheço um amigo que a sua Bíblia é toda marcada, toda cheia de rabiscos, e aí ele passa uma caneta. É legal isso, é muito bom, porque isso nos faz, quando abrimos as nossas Bíblias, nos faz encontrar os textos mais rápido. Mas o mais importante é que a palavra marque os nossos corações. O verso 23, o autor da carta compara a palavra de Deus a um espelho. Olha o tanto que isso aqui é interessante. Ele diz: pois a si mesmo se contempla, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Ele está mostrando aqui que a Bíblia, quando nós olhamos para a Bíblia e visualizamos ali aqueles textos sagrados refletem quem nós somos. O texto reflete aquilo que somos, queridos. Mas se eu não for o praticante, não adianta nada eu ler a palavra e ela refletir naquilo que sou pequeno, sou frágil, sou pecador. Não adianta nada ela falar isso à minha vida se eu não sou praticante. A Bíblia tem esse poder de mostrar quem eu sou. A Bíblia nos mostra quem de fato nós somos, irmãos. E muitas vezes nós achamos que somos algo acima daquilo que de fato nós, na verdade, somos na presença de Deus. Nós somos fracos, pequenos, fragilizados pelo físico, fragilizados emocionalmente e fragilizados espiritualmente.
Se não fosse a graça do nosso Deus, nós estaríamos perdidos. E aí ele diz que o homem que contempla a Bíblia e não pratica é mesmo aquele que contempla o espelho. Ele chega lá diante do espelho, olha a sua aparência e vira o rosto. Ele não quer nem um pouco colocar em prática aquilo que ele viu. Ele pode até ter visto o seu cabelo despenteado, ou a mulher faltando um brinco, mas se ele não for aquele que dá atenção àquilo que foi refletido, ele sai e esquece da sua aparência diante do espelho. Quer saber quem você é? Olhe para a Bíblia. Quero saber quem sou? Eu devo olhar para as Escrituras. A Bíblia fala quem de fato eu sou e me exorta a ter uma vida centrada na palavra de Deus. O versículo 25 fala assim: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será muito feliz. Bem-aventurado no que realizar. Você quer ser bem-aventurado? Vida centrada na palavra de Deus. É necessário ter essa vida centrada na palavra de Deus, irmãos. Assim é a palavra de Deus. Ela nos coloca de pé, ela reflete aquilo que somos e mostra a nossa real necessidade. Portanto, meus queridos irmãos, Deus nos deu a sua palavra como regra de fé e prática para nós centrarmos a nossa vida nela. Há uma segunda lição que o texto quer nos ensinar a respeito dos efeitos que a palavra de Deus traz sobre as nossas vidas. O segundo efeito é que quando nós olhamos atentamente para a Bíblia e acolhemos em nossos corações, os nossos relacionamentos, eles são governados por essa palavra. Os nossos relacionamentos são governados por essa palavra. Se você for olhar o versículo 19 e 20, Tiago vai tratar exatamente sobre relacionamento, sobre aquilo que eu falo com você, como eu ajo com você. Olha o que ele diz no versículo 19 e 20. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Depois de falar no versículo 18, que nós nascemos dessa palavra, ele fala, olha, um efeito que essa palavra traz é no nosso relacionamento com o próximo. Se tem algo que é importante, irmãos, em nossas vidas é comunicação. Principalmente na vida dos casados. Principalmente dentro de um lar. A comunicação, irmãos, é a chave de um relacionamento saudável. E aqui nesse versículo está falando exatamente isso. Dependendo da maneira como nós comunicamos, irmãos, nós podemos dar vida ou matar um relacionamento. Então, irmãos, os versos 19 e 20 vão mostrar que nós devemos lidar com as nossas palavras, porque é com elas que nós nos relacionamos com o próximo, e as nossas palavras têm que estar baseadas na palavra de Deus. Os nossos relacionamentos têm que ter como base a palavra de Deus, e para termos bom relacionamento, Tiago vai mostrar no versículo 19 que precisamos primeiro estar prontos para ouvir. A primeira lição ele diz: sabei estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir. A palavra pronto no grego é táxis, que é de táxi, aquele táxi que você pega lá na rodoviária. Você sabe qual que é o significado de táxi? Rápido. Essa é a ideia de algo rápido. E é mesmo. Por que as pessoas pegam um táxi? É porque ele é mais rápido. Ele é mais rápido que o ônibus. Você quer chegar no lugar mais rápido, você pega um táxi. Então a palavra grega para táxi é rápido. A ideia aqui é que seja rápido para ouvir. Rápido para ouvir. Ou seja, nós precisamos ser mais rápidos a ouvir do que propriamente para falar. Tinha um pensador que ele dizia o seguinte: temos 2 ouvidos, mas apenas uma boca. Assim podemos escutar mais e falar menos. Você já parou para pensar se nós escutássemos mais e falássemos menos?
Mas a grande verdade é que nós queremos escutar menos e falar mais. É tão fato isso, que às vezes você está contando uma história para alguém. Eu acho que isso deve ter acontecido com você. Você está contando a sua história, você está contando ali algo que aconteceu com você. Aí de repente a pessoa se identifica com a sua história, aí ela já desliga da sua história, ela corta você no meio da sua história e começa a contar a história dela. Isso mostra o quanto nós somos, irmãos, rápidos para falar e tardio para ouvir. Mas a palavra de Deus nos diz que deve ser o contrário. Nós devemos estar prontos, rápidos para ouvir. E um bom relacionamento se dá exatamente nisso. Ser bom para ouvir, rápido para ouvir. Geralmente as esposas gostam mais de falar do que os esposos. Geralmente, não acaba não sendo tanto regra assim. Mas vocês já repararam que muitas vezes os esposos não têm a paciência de ouvir? Elas querem ser ouvidas. O que Tiago está tratando aqui? Quando nós temos uma vida pautada na palavra de Deus, nós aprendemos e somos governados, os nossos relacionamentos são governados por aquilo que nós falamos. Se nós estivéssemos prontos para ouvir, meus, com a mesma disposição que estamos prontos para falar, certamente muitos problemas seriam resolvidos. Porque você magoa com a sua boca e não com seus ouvidos. Você fere com a sua boca e não com os ouvidos. Mas aí Tiago vai mostrar que nossos relacionamentos são governados pela palavra, quando por muitas vezes nós somos rápidos para ouvir. E aí ele diz que também preciso ser tardio no falar. No versículo 19 ele conclui dizendo, olha, tardio, conclui não, no meio do versículo ele diz, tardio para falar. Precisamos estar atentos sobre aquilo que nós falamos, irmãos. Tome muito cuidado com o que você fala. Nós precisamos estar atentos sobre o que falamos. O que está sendo dito. É preciso um cuidado com o que você está dizendo, que às vezes depois você fala assim, não era isso que eu queria dizer, mas disse. Então você precisa estar atento sobre o que fala e como fala também. A intensidade que se usa para falar. É preciso também ter o cuidado de quando falar. O momento em que nós estamos falando, é o momento propício? É esse o momento? Devemos ter cuidado com quem nós falamos. Por fim, por que nós falamos? Por que você está dizendo aquilo? Então, olha o que ele está falando, tardio em falar, ou seja, segura, presta atenção com quem você está falando, por que está falando, se é o momento de estar falando, é a intensidade da sua fala que pode estar prejudicando, tem que ter cuidado com isso. Então Tiago vai mostrar que geralmente nós falamos antes de pensar, irmãos. Muitas vezes, irmãos, nós deixamos de ouvir e falamos, machucamos as pessoas. Vida centrada na palavra de Deus nos ajuda, nos governa nos nossos relacionamentos com o próximo. A Bíblia vai dizer que a morte e a vida estão na língua, lá em Provérbios. E é verdade, irmãos, nós podemos matar um relacionamento, mas também dar vida a esse relacionamento. Aí às vezes a gente não sabe, por muitas vezes aí casamentos sendo desfeitos, a gente fala assim, por quê? O que está acontecendo? O cara feriu a esposa a vida inteira com as suas palavras. Aí chega num ponto, irmãos, a esposa não aguenta mais ser massacrada. Deixa eu dizer uma coisa, meus amados irmãos, a mulher é a parte mais frágil. Ela é a parte mais frágil. Se ela é a parte mais frágil e você é a parte mais forte, você é quem cuida dela. E nós cuidamos das nossas esposas, irmãos, não só com comida, com bebida, com teto, mas com as nossas palavras. Portanto, outra evidência ou
que mostra que as Escrituras têm um peso sobre as nossas vidas, é que o cristão que entende a Escritura como relevante à sua vida, ele tem o seu relacionamento governado. E como que ele é governado? Através daquilo que ele escuta e daquilo que ele fala. Por fim, meus irmãos, devemos ser tardios para irar nos nossos relacionamentos. Olha o que ele diz no versículo 19: tardio para se irar, porque a ira do homem não produz justiça de Deus. A nossa ira não produz a mesma justiça de Deus. Quando o homem está irado e ele quer fazer justiça com as próprias mãos, irmãos, essa justiça não é a mesma de Deus. Não é a mesma de Deus. Portanto, ele diz que sejam também tardios em irar-se. A ideia aqui é a seguinte: seja lento na sua ira. Não exploda facilmente. Irmãos, a pior coisa é você conversar com alguém que é iracundo, que é alguém que se explode facilmente. A gente tem até medo de conversar com as pessoas. A gente fica medindo, pisando em casca de ovos. Agora pensa, como é que você tem um relacionamento com uma pessoa que você não tem coragem de conversar com ela, você fica pisando em casca de ovos, porque ela se ira facilmente. E aqui não é só, essa aplicação aqui não é só para um casal, mas também para filhos e pais. Porque é interessante, né? Quando os meninos estão menores, até vai indo, escuta você. Quando eles pegam uma certa idade, irmãos, eles acham que conhecem o mundo melhor do que você, e acham que pode falar com você do jeito que quer. Ah, se eu falasse da maneira que muitos falam aí com seus pais, se eu falasse isso com a minha mãe, meus irmãos, eu não escaparia, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui. A minha mãe não tinha disso não. A minha mãe, irmão, só para vocês terem ideia, ela estava conversando com alguém, se eu passasse na frente da conversa, aí já era motivo de chegar em casa e apanhar. Hoje, irmãos, filhos iracundos, filhos sem paciência com seus pais. Imagine, irmãos, vocês que são pais aí, que tem filhos aí que não tem tido paciência com você. Imagine quando você ficar bem velhinho, ele já perdeu a paciência com você, não busca um copo com água para você, não abre a porta para você, não lava as vasilhas lá da sua casa, não faz nada. Ele é um iracundo, ele é estouradão. Agora imagine quando você estiver velhinho, usando uma fralda geriátrica, lá de cama, como é que você vai ser tratado? Então, filhos precisam controlar a sua ira. Os filhos precisam ser tardios em irar, e até os pais também devem ser tardios em irar com seus filhos. Sabe por quê, irmãos? A minha ira pode provocar a ira da minha filha, porque um abismo vai chamando um outro abismo nas nossas vidas. Portanto, Tiago vai dizer que uma vida que é centrada na palavra de Deus, essa vida tem os seus relacionamentos controlados pela palavra. Então, quanto mais cheio da palavra de Deus eu tiver, irmãos, mais pronto para ouvir eu vou estar, e tardio para falar, tardio para se irar. Quais são os efeitos que a palavra de Deus traz sobre as nossas vidas? Primeiro, vida centrada. A gente tem aquela vida, estou centrado na palavra. Segundo, relacionamento centrado na palavra. Por fim, a minha religião também, o meu relacionamento com Deus é centrado na palavra de Deus. Versículos 26 e 27. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Meus irmãos, nós conhecemos muito sobre a Bíblia. Inclusive a igreja presbiteriana, ela é conhecida como uma igreja que dá muito valor a uma exposição genuína da palavra de Deus. Que bom ser conhecido dessa forma.
Mas eu queria que nós fôssemos conhecidos como também praticantes daquilo que nós ouvimos. Tiago fala que a verdadeira religião é esta, de uma vida que pratica a palavra de Deus. E esse praticar da palavra de Deus fala novamente de controle da língua. Ele diz, a religião, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, ele está enganando a si mesmo. Então ele está dizendo aqui que nós, como crentes, nós temos controle das nossas línguas. Não é só falar para ofender, mas palavras torpes não devem fazer parte do vocabulário do povo de Deus. Porque isso afeta o nosso relacionamento com o Senhor. A nossa religião é vã se o nosso linguajar for um linguajar que não agrada o Senhor. Vocês conseguem imaginar Jesus no meio dos seus discípulos contando piadas obscenas? Fazendo uma piadinha com o corpo de alguém? Eu não consigo ver isso. Eu não consigo ver Jesus fazendo piada com a cor de alguém, com a posição social de alguém. Pelo contrário, quando Jesus está saindo de Jericó, e aí tem um cego e mendigo, às portas ali da cidade, pedindo esmola, e ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O texto diz que Jesus para, chama aquele homem e escuta aquele homem. Então é inadmissível um cristão, irmãos, que não consegue controlar a sua língua. É inaceitável, aos olhos de Deus é inaceitável. Mas a verdadeira religião procura ter uma vida santa. Olha o que diz o versículo 27, na sua parte B. Ele diz o seguinte, e a si mesmo, no finalzinho, e a si mesmo guarda-se incontaminado do mundo. O que ele está querendo dizer? O cristão, ele não permite ser contaminado pelas coisas deste mundo. As coisas deste mundo não faz parte da sua vida. Ele não tem prazer nas coisas deste mundo. E é verdade, irmãos, o mundo tem prazer nas nossas coisas. Se o mundo tivesse prazer naquilo que o cristão crê, eles estariam aqui. Por que cristão tem que ter prazer nas coisas que o mundo tem prazer? Eu ouvi um cantor falando uma coisa e é verdade. Por exemplo, ele fez um exemplo seguinte, o Fernandinho. Você já viu algum vascaíno cantar o hino do Flamengo? Você já viu um vilanovense cantando o hino do Goiás? Por que o crente tem que cantar músicas mundanas? Por quê? Não tem coerência, irmãos. Músicas que... Eu sei que algumas músicas, e aí eu não quero generalizar para também não falar assim, pastor, tem algumas músicas, principalmente aquelas mais antigas, que nos faz até relembrar da soberania de Deus. Alguns que falam lá da roça, como era, os pais, aquela coisa toda. Isso nos remete a um Deus soberano, músicas com letras. Mas irmãos, meus irmãos, por que o povo de Deus tem que, por exemplo, cantar Pablo Vittar, MC não sei o que lá, Jojo Todinho, coisas que nem devem fazer parte do nosso vocabulário, da nossa vida? O verdadeiro cristão, ele se guarda para o Senhor, incontaminado. Nós somos a noiva do Senhor, irmãos. O Senhor, quando voltar, Ele quer encontrar essa noiva saudável, pura, limpa, aguardando Ele. Quando você vai no casamento, quem é a pessoa mais bonita, tirando a sua esposa, claro, a pessoa mais bonita daquele casamento, não é a noiva? Entre o noivo, o pessoal olha assim, entre as crianças, aquela coisa, e todo mundo sentado, não é assim?
Quando entra a noiva, o que acontece? A igreja fica de pé, e aquilo causa um alvoroço, e todo mundo olha o vestido da noiva, olha ela toda ornamentada, toda maquiada, e ela vem toda linda, toda exuberante para o seu noivo, e ele fica aguardando. Eu lembro quando a Marisângela veio, tão linda, maravilhosa como sempre, eu aguardando lá, e o meu sogro trazendo a minha esposa, a minha futura esposa na época, e até quase que eu gritei com ele: está demorando por quê? Ligeira aí, rapaz, né? Apressa o passo. E ela vem lá com a minha noiva, aquela coisa mais linda do mundo, e na hora que eu recebi a minha noiva, irmãos, a noiva ofusca qualquer um que está ali, ela ofusca, porque ela é linda, ela está preparada para aquele momento. Assim somos nós, a igreja do Senhor, incontaminada, preparada para a volta de Jesus. Devemos ser lindos por dentro e por fora, porque o noivo vai voltar para buscar a sua noiva, e Tiago diz que esta noiva deve guardar-se incontaminado do mundo, e ele vai falar do mundo, as coisas lá do mundo não pode contaminar a sua vida, não pode. Pastor, a maioria faz, exatamente, mas não quer dizer que a maioria está certa. A voz do povo nunca foi a voz de Deus, tá? A maioria nem sempre está certa. Na verdade, se você for olhar biblicamente, a maioria estava errada. Quantos que entraram na arca? Foi a maioria? Não foi a maioria. Quantos entraram na terra prometida? Foi a maioria? De que lado nós estamos? Do remanescente. O remanescente de Deus, que se guarda incontaminado, buscando a vida santa na presença de Deus. Nós não devemos nos conformar com este mundo. A verdadeira religião é aquela que tem compaixão uns pelos outros. Aí ele vai dizer, olha, que visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Visitar nas suas tribulações. Repetindo, nas suas tribulações, não é fazendo barro na casa dos outros. Minha mãe sempre falava isso: meu filho, não faça barro na casa dos outros. Sabe o que é fazer barro, né? Você fica pisando tanto ali na porta ali, que chega a fazer barro. Não é, é no momento que há necessidade. Órfãos, viúvas, visite esse povo. Ou seja, quando alguém necessita, pode ir lá. Portanto, irmãos, o que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos sobre os efeitos que a Bíblia traz sobre as nossas vidas. E quais são esses? Primeiro, nos dá nós somos centrados, nossa vida é centrada na palavra de Deus. Segundo, nossos relacionamentos também são dirigidos pela palavra de Deus. E por fim, as nossas ações, elas são dirigidas pela palavra de Deus. Esses são os efeitos da palavra de Deus em nossas vidas. Portanto, irmãos, eu quero concluir dizendo o seguinte: se a Bíblia, visto que a Bíblia é tão importante assim a cada um de nós, porque ela é a única regra de fé e prática, Deus não deixou outra regra de fé e prática, Ele deixou a Bíblia. Uma vez que ela é regra de fé e prática, eu quero fazer algumas perguntas aos irmãos. Com que frequência os irmãos têm lido a palavra de Deus? Não só lido, mas meditado nessa palavra. Uma outra pergunta para nós pensarmos e ruminarmos: quanto tempo que você tem de crente? E quantas vezes você leu toda a Bíblia? Eu conheço pessoas, irmãos, que gostam de ler livros. E tem gente que, por exemplo, tem um livro muito jóia aí que as pessoas gostam de ler. Eu nunca li, mas dizem que é muito bom. Poliana. Diz que é um livro muito bom, todo mundo recomenda. E eu conheço uma pessoa que fala assim: eu leio a Poliana todo ano. Mas aí me deu uma vontade de perguntar: e a Bíblia? E a Bíblia? Porque a regra de fé e prática não é o livro da Poliana, é a Bíblia. Não são livros que você compram aí, são seculares, ou até livros teológicos.
mas a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Então nós precisamos ter sempre essa postura. Eu fiquei muito feliz, esses dias o Juan mais a Calta vieram conversar comigo, que eles sentam com o André e lê um texto bíblico e ora com o André. O André tem 1 ano e pouco, mas é isso mesmo, despertar no coração dessa criança o desejo e o amor pela palavra de Deus. O amor pela palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, nós precisamos então cada dia mais procurar orientação na palavra de Deus, para termos uma vida centrada, termos relacionamentos centrados, para termos as nossas ações centradas na palavra de Deus. Aí sim seremos bem-aventurados, conforme o texto nos ensinou. Que Deus abençoe a cada um de nós. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra e clamamos que o Senhor nos dê graça para não só trazer sobre nós o entendimento e o conhecimento dessa palavra, mas acima de tudo que possamos praticá-la em nossas vidas, que possamos, ó Deus, dar importância real à tua palavra, pois ela é o grande tesouro do Senhor sobre nós. Ajuda-nos, Senhor, e desperta os nossos corações, inflame os nossos corações, para que possamos buscar mais vezes orientação nas Sagradas Escrituras. Assim nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. E agora, queridos irmãos, que Deus os dê paz, saúde, alegria nos corações. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai bendito, e as ternas consolações do Espírito Santo estejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.